Olá, tudo bom, gente? Como vocês estão? Hoje a aula está simplesmente perfeita. Então, antes de qualquer coisa, já pega uma caneta, já pega um caderninho e porque com certeza você vai sair com muitos insights aqui. Eu quero começar te perguntando uma coisa. Você já parou para pensar que a sua marca pode estar tentando te contar alguma coisa? Que por trás das cores que você gosta, dos símbolos que você sentiu em escolher, o tom de voz que você desenvolveu, talvez exista uma alma querendo se expressar de alguma forma? Porque a maioria das pessoas cria marcas pensando como que eu quero parecer. E se a pergunta correta fosse o que minha marca sonha em ser? E se em vez de construir uma identidade, você estivesse simplesmente canalizando uma essência que já existe? Na TEA, eu trabalho com um conceito que a Elizabeth Gilbert ela explicou lindamente no livro A Grande Magia, que caso você também não tenha lido, é um livro excepcional, principalmente para as pessoas que trabalham com criatividade e querem construir uma autoridade a partir disso. E ela diz que as ideias são como seres vivos que vagam pelo universo procurando quem vai dar forma a elas. E segundo a Gilbert, as ideias são realmente como pontinhos de luz que vão de pessoa por pessoa. Então, quando uma ideia te escolhe, ela acaba sussurrando do seu ouvido, traz inspirações, desperta a sua curiosidade. Mas se você não a agarra, ela vai embora e ela procura outra pessoa para realmente ser o canal e colocar isso no mundo, sabe? Eu descobri que as marcas elas funcionam exatamente assim. Aquela paleta de cores que surge do nada, aquelas palavras que chegam pra você quando você tá, sei lá, caminhando, por exemplo, ou aquela sensação, tipo, nossa, realmente é isso, sabe? Quando parece que dá aquele clique dentro de você, é simplesmente a alma da sua marca tentando se comunicar através de você. Alguns sinais de que a sua marca te escolheu é que você se sente atraída por certos visuais, assim, sabe? Sem alguma explicação lógica. Palavras ou conceitos chegam até você durante meditações, ou essas caminhadas, ou até durante o banho, né? Você muda, às vezes você muda a direção do projeto, você às vezes sente esse alívio de tipo, nossa, finalmente encontrei o que eu queria expressar com isso tudo. Clientes também podem dizer que a sua marca tem alguma coisa de especial e eles não sabem explicar exatamente o motivo, mas é como se realmente você brilhasse através da sua marca, sabe? Como você se sentisse tão conectado a ela que as pessoas elas percebem isso, só que elas não sabem explicar exatamente o motivo. E também você sente uma urgência criativa, como se a ideia fosse escapar a qualquer momento. Então, você tem aquela coisa de tipo, nossa, eu preciso agarrar isso e focar totalmente nisso e colocar isso no mundo, entende? Então, isso não é sorte ou talento especial, é simplesmente a marca tentando nascer através de você. Então é quando você para de resistir e começa a colaborar com ela que a magia finalmente acontece e as coisas elas vão encaminhando de uma forma que às vezes você não consegue nem colocar em palavras também, sabe? Então, aqui na Teia, eu criei arquétipos astrológicos. A base disso tudo são aqueles 12 arquétipos junguianos, mas eu transformei isso de uma forma mais voltada à astrologia. O primeiro exemplo que a gente tem é quando a marca ela é muito ariana, sabe? Tem muita essência do signo de Áries. Ela acaba trazendo essa essência mais pioneira. Então, são marcas que abrem caminhos e que instigam o movimento, lideram o movimento. Então, a energia de coragem, ousadia, impulso de começar, a paleta tem muito vermelho, preto, laranja, e cores muito vibrantes mesmo, sabe? Uma linguagem mais direta, mais imperativa, mais provocativa. E os símbolos, eles são mais esse movimento, mais da velocidade, mais da conquista. Alguns exemplos desse tipo de marca, a gente tem Nike, aquele Just Do It, né? Red Bull também, Harley Davidson. Então, essas marcas elas não vendem produtos, elas vendem mais coragem. A gente tem também Touro, né? As marcas que tem muito esse arquétipo de cultivador. Então são marcas que nutrem, que dão segurança, que criam esse valor duradouro. Então a energia mais de paciência, de consistência, de prazer sensorial. A paleta também acaba indo nesse tom mais terroso, verde, nude aconchegante, uma linguagem mais calma, mais acolhedora, mais concreta também. Os símbolos podem vir mais de natureza, solidez, conforto. E alguns exemplos desse tipo de marca é Natura, Le Creuset, Nestlé. Então elas vendem essa estabilidade, esse prazer simples. Então, marcas que são voltadas mais a esse toque também ao nosso nutrir, elas podem vir muito dessa essência mais taurina. Marcas mais geminianas, elas são mais conectoras.
Então, são marcas que comunicam, que informam e que multiplicam conexões. É uma energia mais de leveza, de curiosidade, de troca constante. Então, a paleta tem muito esses tons de amarelo, é azul claro, contrastes mais vibrantes. É uma linguagem mais versátil, mais divertida, mais múltipla. Os símbolos são mais de setas, de redes, movimentos de troca. E alguns exemplos disso é Twitter, que agora é o X, né? Google, BuzzFeed. Então, elas vendem essa informação e conexão instantânea. Até a Apple pode entrar um pouquinho nisso, mas a Apple eu acho que acaba indo mais para aquário. Enfim, a gente tem também as marcas mais cancerianas, que elas são mais desse arquétipo da guardiã. Então, são marcas que cuidam, que protegem, que acolhem. Elas têm uma energia mais dessa sensibilidade, da família, do pertencimento. A paleta tem mais esse azul suave, mais branco, mais tons mais aquáticos mesmo. A linguagem acaba sendo mais emocional, íntima, mais protetora. Os símbolos acabam sendo mais de lar, de ninho, mãe, sabe? Então é realmente esse cuidado todo. E alguns exemplos disso, Johnson Baby, Airbnb também. Então elas vendem essa segurança afetiva. Para as marcas leoninas, a gente tem esse arquétipo da criadora, porque são marcas que brilham, que expressam, que inspiram. Então, energia mais de presença, de carisma, de performance. A paleta vai para esses tons mais dourados, laranja, cores quentes. Acaba sendo parecida, de certa forma, com as cores de Ares, mas é mais no sentido de daquela realeza, sabe? E os tons de Ares é mais aquele sentido da ação mesmo, que a gente imagina, tipo um filme de ação, que a gente imagina, sabe? E quando é leão é mais aqueles filmes de reis e rainhas e princesas, sabe? Então, uma linguagem mais afirmativa, mais expressiva, mais teatral também. Os símbolos acabam sendo mais de sol, de coroa, palco. Então, é como se fosse aquela luz de palco, sabe? Eu não lembro como que chama. Mas aquela luz também, sabe? Que acaba focando totalmente nos atores. Alguns exemplos disso. Disney, Ferrari, Chanel. Então, são marcas que vendem essa inspiração e esse espetáculo. Para Virgem, a gente tem esse arquétipo mais da organizadora. Então, são marcas que servem, sabe? São marcas que curam, que aperfeiçoam processos. Então, tem essa energia mais de excelência, de atenção ao detalhe, de utilidade também. Aí a paleta acaba sendo mais verde, bege, cinzas mais limpos. A linguagem é mais clara, é mais prática, dinâmica também, mais funcional. Os símbolos também acabam sendo um pouquinho mais de engrenagem, ferramenta, saúde. E os exemplos disso, Google, Notion, algumas farmácias também de manipulação podem acabar entrando nisso. Então, elas vendem ordem e eficiência. Para Libra, a gente tem a harmonizadora. Então, são marcas que equilibram, que embelezam, que criam relações. Então, tem essa energia mais estética, mais diplomática, mais parceira. A paleta tem esses tons de rosa, lilás, tons suaves e mais elegantes. A linguagem pode ser mais charmosa, mais refinada, mais persuasiva. Os símbolos são de balança, flores e formas mais simétricas. Alguns exemplos disso temos Dior, Tinder, Pinterest, porque essas marcas elas vendem beleza e também essa conexão estética, sabe? Agora para Escorpião, traz esse arquétipo mais da transformadora, porque são marcas que regeneram, são marcas que mergulham e curam profundamente. Então é uma energia mais de intensidade, de mistério, de poder, de tabu. A paleta vai mais para os pretos, roxos, vermelhos mais profundos, uma linguagem mais magnética, mais provocativa, mais emocional, mais sedutora mesmo. Aí alguns símbolos podem ser fênix, serpente, metamorfose. Em alguns exemplos disso, Victoria's Secret, Diesel, MAC Cosmetics e também até, acho que Playboy pode até acabar entrando aqui, sabe? Porque essas marcas, elas vendem essa intensidade, alguma transformação em algum nível. Para as marcas sagitarianas, o arquétipo é mais da visionária. Então, são marcas que expandem horizontes, que buscam por sentido. Então, aquela energia de aventura, de sabedoria, de expansão. As paletas podem ser azul mais amplos, púrpuras, dourado. Uma linguagem acaba sendo mais inspiradora, mais filosófica, mais expansiva, aquela linguagem que você realmente aprende algo com aquela pessoa ou com aquela marca, sabe? Aí os símbolos podem ser flechas, mapas, estradas. Em alguns exemplos disso, National Geographic, TED,
Essas universidades americanas, acho que da Ivy League, acho que é isso, né? Que são conhecidas por essa excelência acadêmica e reputação mundial, elas são totalmente mais voltadas para essas energias sagitarianas. Então, elas vendem esse conhecimento e essa liberdade. Para marcas mais capricornianas, a gente vê essa energia mais de estrutura. Então, são marcas que constroem, inclusive, essas Ivy Leagues que eu dei de exemplo do Sagitário, pode entrar muito aqui de Capricórnio também, tá? Porque são marcas que constroem esse legado e transmitem autoridade. Então, é uma energia mais de disciplina, de status, de credibilidade. A paleta vai mais preto, cinza, azul marinho, tons mais sóbrios, uma linguagem mais formal, mais institucional, mais sólida. Os símbolos a gente pode ver montanhas, pedras, escadas. E os exemplos são Rolex, IBM, bancos mais tradicionais também. Então, porque essas marcas elas vendem essa confiança e essa tradição. Para as marcas mais aquarianas, a gente vê um arquétipo mais de revolucionário. Então, são marcas que inovam, que quebram paradigmas, que geram futuro. Então, essa energia mais de inovação, de rebeldia, de tecnologia. É uma paleta mais de tons mais elétricos, sabe? Então, neon, ciano, lilás também. É uma linguagem mais provocativa, mais disruptiva, mais coletiva. Os símbolos podem ser raios, redes, tecnologia futurista. E alguns exemplos disso são Tesla, SpaceX, TikTok, Apple, como eu falei anteriormente, né, poderia entrar aqui, porque essas marcas vendem esse futuro e a liberdade de ser diferente. E por fim, marcas mais piscianas, que são que tem esse arquétipo da curandeira, sabe? Então, são marcas que conectam com o sagrado, com o sensível e com o intuitivo. E traz essa energia mais de compaixão, de transcendência, de arte. Então, a paleta acaba sendo mais precisa, azuis etéreos, mais lilás, tons mais aquosos, a linguagem mais poética, fluida, inspiracional, e alguns símbolos podem ser ondas, mandalas, sonhos, universos. Então, alguns exemplos disso é a Teia, né? Obviamente, eu ia trazer aqui, porque ela é totalmente pisciana. Cirque du Soleil, Spotify também pode vir para cá. E aquela marca também, aquele aplicativo de meditação, o Insight Timer, totalmente pisciano, porque são marcas que vendem essa transcendência, esse encantamento, essa experiência mística. Então, alguns sinais de desalinhamento astrológico é quando uma marca tá no arquétipo errado, sabe? Então, os sinais são muito claros. Eu já vi marcas leoninas tentando ser muito cancerianas ou marcas virginianas tentando, forçando, né, uma energia mais aquariana. Então, por exemplo, quando uma marca ariana usa tons muito pastéis, acaba perdendo uma autoridade. Quando marcas cancerianas usam muito uma linguagem mais agressiva, acaba perdendo esse acolhimento. Outro exemplo também, quando uma marca capricorniana acaba mudando muito, ela perde essa credibilidade, sabe? Porque vão estar totalmente fora da energia que elas precisavam estar. Aqui na Teia, eu criei esse método único no Brasil, que une esses arquétipos astrológicos com essa estratégia de negócio. Então, enquanto alguns designers eles pensam e te perguntam, qual é o estilo que você gosta? Eu acabo perguntando que energia que a sua marca quer canalizar, né? Porque a diferença vem da preferência pessoal e a outra vem da missão cósmica do projeto mesmo. E por fim, o que eu quero dizer com isso tudo é que a sua marca não é uma fantasia que você cria, ela realmente é um arquétipo que te escolheu como canal de manifestação.